Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vamos falar hoje sobre as tendências dos amplificadores de potência, ok? Então vou mostrar para vocês as diferenças dos amplificadores, o que você pode levar em consideração como um bom amplificador e o que está acontecendo aí em nosso mundo em relação ao áudio, tá? Fiz uma pesquisa em relação ao que está acontecendo e a gente pode verificar a tendência, principalmente aqui no Brasil, do uso de amplificadores em classe D, ok? Então, o que eu vou passar para vocês aqui, muitos vão achar ruim, mas paciência, tá? É a minha visão, eu não vou deixar de ter a minha opinião em relação aos amplificadores. E também não vou deixar de meter bronca no que tem que ser metido bronca, tá? Principalmente aí nos componentes eletrônicos. No vídeo passado vocês viram que eu fiz só uma análise em dois componentes, né? O transistor Darlington chip 142 e seu complementar 147 e um circuito integrado, né, o TL071. Então, gente, você pode observar que a tendência dos amplificadores para esse tipo de classe aqui, uma classe D, são amplificadores que estão em constante evolução, assim como os amplificadores classe AB, ok? E o que se verifica também, isso aí é para os técnicos, é que os produtos cada vez mais se tornam descartáveis. Essa que é a tendência do mercado. Aí você fala, o que está ocorrendo que eu não acho componente eletrônico no mercado? Gente, é coisa muito simples, é só você parar um pouquinho e refletir. Se a indústria precisa vender em quantidade para manter o ritmo de vendas sempre em alta, tá? Os acionistas, é claro que a penalidade vai ser colocada em uma parte do mercado, que é a parte técnica, que faz a manutenção. Ou seja, se você coloca um amplificador com essas características aqui para consertar, ele provavelmente não vai achar a peça correspondente para vender e vai ter que se submeter aí à pirataria, onde vai pegar um componente de péssima qualidade. Um exemplo aqui, ó. Esse amplificador você sabe que tem a versão original e tem a versão já pirata. Então até um amplificador de baixíssimo custo você tem esse tipo de situação. A pergunta é, você vai comprar um componente para esse amplificador, ele vai custar o preço desse amplificador novo. Então é mais fácil você tirar o módulo e colocar outro módulo, que é o que está acontecendo hoje no mercado. A modularização é para isso, onde você não acha mais componentes discretos, onde você não acha mais os facilitadores do mercado, que é os atravessadores que a gente chama, né? Que trazem componentes sem nenhum tipo de controle de qualidade, ou é refugo, ou é feito uma remarcação dos seus valores, né? Nos corpos, né? Então, um exemplo para você, a gente produz amplificadores aqui em classe AB. Aí a gente pergunta, por que a gente fabrica amplificadores em classe AB e não fabrica amplificador em classe D? Primeiro que as sucessivas evoluções do classe D, que é isso aqui, gente, é muito rápido, tá? A evolução. A troca de tecnologia ainda é reduzida em relação ao tipo de topologia do amplificador, né? Vocês estão vendo aqui. Então o amplificador classe D tem praticamente o mesmo tipo de topologia. Modifica a velocidade, o do oscilador, o tipo de drive que utiliza, o EGBT, o MOSFET. Então, gente, essa tecnologia aqui é antiga. Então isso não é um amplificador digital, é um amplificador que existe uma modulação, que a gente chama de PWM, que é modulação por largura de pulso, tá? Então a resultante disso aqui tudo é uma senoidal, onde você tem um invólucro internamente, né? Onde está o ruído de chaveamento, que é no filtro que é retirado
esse tipo de ruído, mas mesmo assim você ainda fica com a proporção desse chaveamento. Então é um amplificador que não serve, a meu ponto de vista, tá, gente, para alta qualidade de áudio, porque você percebe que o áudio é incorporado alguns tipos de ruído que em certos ouvidos aí se tornam indesejáveis. Então é por isso que não existe ainda um amplificador classe D com zero distorção na saída em relação à modulação, tá certo? O pessoal tá brigando muito aí com a parte de componente eletrônico, principalmente nas limitações técnicas dos componentes, que é para atingir uma velocidade de chaveamento maior, imperceptível ao ouvido humano, como já é hoje, tá? E incrementação de alguns harmônicos. Então, a maioria dos fabricantes de amplificadores de alta potência utilizam agora um amplificador em classe D, porque é um amplificador que tem um custo reduzido, a troca de módulo é rápida, ou seja, você não vai fazer o reparo nesse 6, você vai trocar o módulo inteiro. O que mais você pode fazer é trocar os FETs aí, ou no caso um GBT, e fazer a parte de manutenção de fonte, etc. Mas a maioria dos componentes eletrônicos está se tornando obsoleto. Já de propósito, tá, gente? Não é porque o dólar tá caro. A questão é que a tecnologia muda, a visão dos empresários mudam, e o técnico ele precisa, de certa forma, acompanhar o ritmo dessa turma, tá? Então, hoje o técnico, principalmente de equipamentos que tem tecnologia embarcada de processamento, eles utilizam a troca da placa, né? Então, se você não for uma assistência técnica autorizada daquela marca, que é o que faz ainda existir as assistências técnicas, é justamente a defesa do consumidor, que obriga as empresas a produzirem um produto e dar garantia do que está produzindo. Inclusive, você é obrigado a ter aquela peça durante 5 anos. Então isso acontece tanto no mercado do áudio como no mercado de qualquer equipamento eletroeletrônico. Então, a velocidade de evolução das coisas eletrônicas, digamos assim, é feita em coisas de meses até dias, né? A depender do que a gente está falando. Então a gente verifica, principalmente para os fabricantes de amplificadores classe AB, a dificuldade de você fazer. Então, o que acontece hoje no mercado? O amplificador classe AB é um dos melhores amplificadores para quem gosta de ouvir uma música no detalhe, ok? Para quem gosta de ver aquela música alta, aquele só pancadão, o classe D atende perfeitamente. Mas no meu mercado, principalmente em produção de amplificadores de classe AB, a gente está tendo dificuldade de achar componentes básicos. Ou você encontra ele falsificado, ou encontra ele, na maioria das vezes, usado. Ou seja, o cara pega de um equipamento já antigo, faz a limpeza e bota para vender aí no mercado. Então é um produto remanufaturado que a gente chama, tá? Então o transistor, ele tem um tempo de vida útil também, porque aqui dentro temos cristais, né, de silício dopados, e essa dopagem ela tem um vencimento. É claro que não é como um capacitor eletrolítico, tem um tempo maior, e tem também a parte do uso de cada componente semicondutor. Então vou dar um exemplo para você, um transistor que você encontra aí no AliExpress, transistores remanufaturados, o cara limpa ele, né, limpa os terminais, e você vai ter uma solução aí para peças de recomposição do seu amplificador. Porém, você não sabe como está a curva característica desses transistores, então vai lhe obrigar a você ter uma quantidade maior para você fazer uma seleção e fazer a instalação do seu no seu amplificador, tá certo? Então, um dos detalhes que estão sendo extintos é justamente a evolução dos transistores BJT. Então, hoje o nível de produção de BJT diminuiu bastante. Hoje você utiliza transistores mais evoluídos tecnicamente, que são os FETs. Os FETs cada vez mais estão ganhando mercado. Então, para aqueles que gostam ainda do som dos amplificadores classe AB,
nós temos aqui também uma solução legal, que são a inserção dos FETs, ok? No sistema AB. Aí você fala, mas como é que eu faço para colocar? Tem como? Eu falei, tem. É difícil? Não é difícil. Você vai ter que mudar a polarização, você vai ter que fazer algumas modificações. Mas, gente, o grande problema também é a falsificação desses componentes, tá? Então você visualiza aí no mercado componentes FETs, né? Inclusive até para o amplificador classe D, você acha esse tipo de problema. Quanto mais para os amplificadores AB com FET na saída. Então os FETs têm que estar mais próximos possíveis, ok? Bem casados para ter uma qualidade sonora boa. E também ter a parte do seu fabricante ser parelho, né? Ou seja, mesmo fabricante para as duas pernas aqui do amplificador, classe o P e o N, ok? Então, gente, em um amplificador de classe AB, hoje você observa algumas topologias que existem, mas são topologias muito antigas, tá certo? Eu vou explicar aqui para você um amplificador básico de classe AB, onde você tem aqui o par diferencial, tem um CCS, tem uns que tem um CCS e o bootstrap para alimentar o VAS. Tem um circuito de bias que mantém a corrente de repouso dentro da faixa, ou seja, de polarização mínima para o transistor não entrar em corte. Você tem os drives, tá? Que também se referenciam aos transistores de saída. E tem um acoplamento térmico do transistor do bias justamente nos transistores de saída, ok? A referência para o par diferencial vem da saída do amplificador também, tá? Claro que é atenuado através de um resistor, e com isso você consegue ter um amplificador dinamicamente bem similar ao ouvido humano, tá certo, gente? Porque a gente tem no nosso ouvido a trompa de Eustáquio, que faz o nosso equilíbrio dinâmico, ou seja, que nos mantém em pé. Então o ouvido é um dos órgãos que é utilizado para manter o equilíbrio do ser humano. Por incrível que pareça, a música afeta diretamente o ouvido humano. Tanto é que tem pessoas que têm problema de audição, elas precisam ter um reforço na parte do sinal que chega no ouvido, justamente para manter um determinado equilíbrio. Principalmente a pressão no tímpano é o que faz você sentir aquela sensação de mudança de pressão quando você viaja, vai para um lugar mais alto. Então, com isso, o amplificador ele tem a concepção de projeto baseado nesses estímulos que a gente percebe. Então, o som é analógico, é reproduzido, amplificado analogicamente, então você não tem quase nenhum tipo de introdução de ruído. Existem dois tipos de amplificadores que eu vou mostrar para vocês. Antigamente existiam os acoplamentos diretos, né, que era com capacitores, tanto na entrada quanto na saída. Então você observa que o amplificador, com esse tipo de arranjo, você tinha perda de faixa, caso você não tivesse um capacitor adequado, e que ele obrigava você a fazer manutenções sempre para trocar o capacitor de saída, porque é um capacitor que é bastante exigido, e com o tempo ele vai secando, eletrolítico, né, e ele vai secando e você vai perdendo a capacidade de ouvir os sons, principalmente os sons graves. Então você vai ter um amplificador que você vai injetar um sinal e vai ter uma perda de potência porque o capacitor não está em boas qualidades. Outro aspecto de amplificador é o de acoplamento direto, tá, gente? Isso aqui sim, hoje a gente está utilizando acoplamento direto, ok? No amplificador que vai direto para a caixa de som. E tem a entrada sem um capacitor também. Isso aqui você beneficia principalmente o faseamento do seu amplificador sem mexer na largura de banda. Dá um exemplo, com o capacitor eletrônico na entrada você tem um limite máximo e o limite mínimo de acordo com o cálculo da sua banda de operação do seu amplificador. Então não adianta você colocar um capacitor pequeno, que você vai limitar a faixa do amplificador, ok? E você vai ter uma perda na parte de faseamento. Ou então você colocar um capacitor grande para você ter uma largura de banda maior. Com isso você vai aumentando esse capacitor, e com isso você vai ter problema de faseamento no seu amplificador. Ou seja, isso aqui ele vai dar um retardo maior no áudio, tá? Para poder chegar aqui. Então ele vai chegar aqui, então vai chegar na saída defasado
com defasamento maior. Normalmente a gente utiliza dentro da faixa até de 60 graus permitidos, que a gente utiliza até para tópico de projeto. Então, quanto menos defasamento você tiver do sinal, uma qualidade e uma fidelidade maior você vai ter do amplificador. Então é por isso que a gente tenta fazer compensações adequadas para os amplificadores e você tem uma qualidade muito melhor, tá certo, gente? Então, para aqueles que são aficionados por amplificador classe D, eu digo para vocês, gente, o amplificador classe D é o futuro realmente. Mas eu não sei se nessa encarnação eu vou poder ouvir um amplificador classe D com tamanha qualidade, né? Também tem a ver o investimento também, como tem o investimento nos amplificadores de classe AB. Então, por enquanto, eu vou me contentando com o amplificador classe AB. É o que eu posso desenvolver, né? Ter um facilitador de ter componentes discretos ainda, não sei até quando. Mas eu vou dizer para você, a tendência desse amplificador é sumir do mapa, ok? Ou seja, amplificador classe AB de qualidade vai ser complicado você achar, ok? E aqueles que já têm seu amplificador classe AB, conservem, porque daqui para frente ele vai subir de preço, porque até hoje eu não vi nenhum tipo de amplificador que ultrapassasse esse tipo de topologia. Classe AB é uma classe de amplificador bastante utilizada, tanto é que existe também em push-pull na saída, em classe D, certo? Só que o que estraga o classe D é justamente esses filtros que são colocados na saída, que é para remoção, né, do ruído, que ele tem uma capacidade e uma atenuação às vezes a desejar. Então, gente, é isso aí para o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like quem achou que vale a pena dar o like. E aos amigos aí do curso, tá subindo aí um vídeo para vocês exclusivo sobre amplificador classe D e sobre amplificador classe AB, tá? Então vamos que vamos, pessoal.